Boa tarde. Começar outra palestra, dar início. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Não? Agora sim. Vou falar um pouco mais alto, então. Então, pessoal, meu nome é Cristiano Franco. Eu sou colaborador da Senior Sistemas e é uma satisfação muito grande estar aqui no evento de vocês. A Senior tem, por tradição, participado desse tipo de evento de inovação, de conhecimento, e a gente ficou muito feliz com o convite. Eu vou falar hoje sobre a inteligência artificial na criação de chatbots. Então, vai ser uma palestra que vai ser efetivamente introdutória, né? E se alguém tiver alguma dúvida durante a palestra, durante todo o período, pode levantar a mão e me fazer qualquer questionamento a respeito do que eu estou falando. Beleza? Então, o que a gente vai falar hoje? Inicialmente, bem rápido, eu vou falar um pouco sobre a Senior e a pesquisa aplicada, mas como todo mundo que é da Senior e vier aqui falar, vai falar, vou ser bem breve. 2 minutinhos, 2 slides, a gente já encerra isso. Vou falar um pouco sobre o que são chatbots, de onde eles surgiram, de onde é que veio esse conceito, o que é isso hoje em dia, por que tem bastante gente investindo nisso, tem bastante gente fazendo chatbot, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Existem algumas abordagens para a criação de chatbots. Ali na Senior a gente já tentou pelo menos 2 delas e eu vou relatar os experimentos, como é que a gente fez para trabalhar aqui para vocês. Senior Brain é uma das abordagens. Eu vou falar um pouco sobre como a gente criou um motor de inteligência artificial usando Deep Neural Network. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E a Sara, que é o chatbot que a Senior efetivamente vende e instala hoje nos clientes. E por fim a conclusão, certo? Falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Cristiano, eu sou bacharel em Ciências da Computação. Eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2000. Sempre que eu trabalho como professor também no grupo Uniaselv, e sempre que eu digo que eu trabalho com software desde o ano 2000, cada vez mais eu tenho alunos que nasceram próximo ao ano 2000, né? Então a gente vai ficando velho bem rápido. Eu trabalho na Uniaselv, eu tenho mestrado em Inteligência Artificial e faz aproximadamente 2 anos eu trabalho na Senior Sistemas na área de pesquisa aplicada. Hoje pela manhã vocês tiveram uma palestra, não sei se todos estavam aqui, mas com o Márcio Jazinski, que trabalha na mesma equipe que eu. Nós dois trabalhamos na área de pesquisa lá da Senior. Bom, rapidamente, né? A Senior tem 6 linhas de produtos: gestão empresarial ERP, gestão de acesso e segurança, gestão de relacionamento CRM, gestão de pessoas HCM, gestão de logística e performance corporativa. A gente está em praticamente todo o território nacional, matriz aqui em Blumenau, um prédio branco e verde bonito lá na rua São Paulo. Imagino que todos já tenham passado lá pela frente. Até o Henry me falou que semana passada um pessoal daqui foi fazer uma visita lá, né? Provavelmente vocês passaram no meu andar, mas como a gente está envolvido no trabalho, acaba nem percebendo. Alguns números sobre a Senior. Aproximadamente 3 mil colaboradores, aproximadamente 90 mil contratos ativos, ou seja, 90 mil clientes que têm algum software, usam algum software da Senior. 370 mil usuários ativos na gestão empresarial e 64 milhões de folhas de pagamento são processadas por ano. Isso quer dizer que aproximadamente 4 milhões de trabalhadores aqui no Brasil têm a folha de pagamento calculadas pela Senior. Folha de pagamento é o nosso carro-chefe, é o produto da Senior que mais vende, é o produto que mais lucra. Mas enfim, pesquisa aplicada. Eu trabalho na área de pesquisa aplicada e vou tentar resumir brevemente o que a gente faz lá. Quando uma tecnologia está surgindo no mercado, como por exemplo chatbots, machine learning, IoT, essa tecnologia ela tem que se transformar em um produto em algum momento. Mas para as equipes de desenvolvimento que estão no dia a dia já fazendo produtos, que estão no mercado, atendendo o cliente, corrigindo bug, fazendo correção de software, é um pouco difícil para elas pararem o que estão fazendo e se dedicar a um assunto completamente novo, completamente diferente e fora do que elas fazem no dia a dia. Então a Senior montou uma equipe que a gente chama de pesquisa aplicada. Hoje nós estamos em 5 pesquisadores. E a ideia é pegar essas tecnologias novas, essas tecnologias disruptivas, e desvendá-las, verificar a viabilidade, porque nem toda tecnologia é viável. Depois eu vou citar uns 2 exemplos aí de tecnologias que a gente testou, a gente prototipou e a gente viu, não dá para ir por aqui, a gente tem que partir para outro caminho. Então, testar, prototipar, verificar a viabilidade é uma das nossas finalidades lá dentro da Senior. E outra finalidade também é descomplicar. Então,
vamos supor, sei lá, machine learning. Então a gente quer aplicar algum algoritmo de mineração de dados, de machine learning em cima de uma massa de dados para descobrir, por exemplo, qual é a probabilidade de um colaborador se desligar da sênior, com base em histórico de colaboradores passados. Então a gente não pode passar isso simplesmente para o desenvolvimento. A gente tem que mastigar um pouco e passar para eles uma maneira um pouco mais fácil de fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente descobre como funciona, cria uma casca bonita por fora, e eles só chamam essa casca, essa interface, e aí todo o processamento é feito pela gente. Essa também é uma das finalidades da pesquisa. Então, novos produtos, a gente escreve artigo científico, tá? A gente tem por meta escrever e submeter pelo menos 3 artigos anualmente para simpósios no Brasil e fora do Brasil, para congressos no Brasil e fora do Brasil. Tecnologia, conhecimento, a gente desbrava a tecnologia, como eu falei, e passa essa tecnologia para as outras equipes. Redução de custos da empresa, a gente avalia isso também. Lei do bem, provavelmente pouca gente sabe que é a lei do bem. A lei do bem é uma legislação que existe, desculpem, que existe no Brasil, que incentiva empresas que trabalham com inovação. Então, se você tiver pessoas trabalhando com inovação em projetos, você consegue submeter esses projetos para o governo federal e defendendo eles tecnicamente, você consegue descontar do seu imposto de renda todo o valor que foi pago em inovação. Isso é um troço bem bacana que acontece aqui no Brasil. E quem é responsável por essa defesa dos projetos lá na Sênior é a equipe de pesquisa aplicada, né? Até porque é um perfil de profissional um pouquinho diferente. Bom, eu acho que a maioria de vocês aqui já usou chatbot. Quem já usou o Google Assistant? Ou a Siri, por exemplo. Eu tenho Android, tá? Então eu uso o Google Assistant. Então isso é um chatbot. A ideia toda por trás do chatbot é você ter uma interface computacional que ela é mais fácil de se comunicar do que uma interface, vamos chamar assim, antiga. Uma interface que você tem que clicar, você tem que colocar o input por teclado, o input de alguma por mouse, por alguma outra forma. Tá? Então, a ideia toda por trás deles é trazer uma interface mais natural para você poder fazer o que você faz no teu smartphone, o que você faz no teu PC. E, assim, como eu vou mostrar na palestra, cada vez mais gente está apostando nesse tipo de tecnologia para facilitar e para interagir de uma forma mais amigável com seus usuários. Então, os chatbots, segundo a Wikipedia, chatbot é a abreviação de Chatterbot. É um programa de computador que tenta simular no ser humano conversação, blá, 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 responder perguntas. A ideia é enganar um interlocutor ou um usuário, enganar no bom sentido, fazendo ele pensar ou ter a sensação de que ele está lidando com um ser humano. Então, chatbot é isso. É um computador que simula o comportamento de um ser humano e tenta estabelecer uma conversação com você para você fazer alguma coisa ou para você tirar dúvidas. Esse conceito é novo? Não, esse conceito é bem antigo. Alan Turing. Faz uns 2 anos saiu um filme dele, onde ele criava uma máquina para descriptografar os códigos daquele criptografador, aquela máquina Enigma da Alemanha nazista, para descriptografar as mensagens. Eu não lembro o nome do filme agora, mas faz uns 2 anos que saiu. Como é que é? O Jogo da Imitação. Muito bem. Por que o nome do filme é O Jogo da Imitação? Porque o Alan Turing, em 1900 e bolinha, em um artigo chamado Computer Machinery and Intelligence, ele propôs o seguinte: um computador ele vai ser considerado inteligente quando ele conseguir enganar um interlocutor humano. Então ele propunha, se você quiser, é só digitar isso aí no Google, você vai conseguir baixar o PDF dele. Ele obviamente não gerou em PDF, né? Mas você consegue baixar o PDF com o artigo dele. Nesse artigo, ele tem um desenho onde tem um ser humano e aí 2 cabines. Em uma cabine tem outra pessoa e na segunda cabine tem um computador. Segundo Turing, um computador será inteligente quando ele efetivamente conseguir enganar uma pessoa. Então, você conversando com um chatbot, não tinha esse nome na época, né? Você conversando com um chatbot, o chatbot consegue te ludibriar. Você não consegue diferenciar quando é um ser humano e quando é um computador. Um colega meu de mestrado, ele fez um negócio parecido. Alguém já ouviu falar no Robocode? Robocode, algumas pessoas ouviram, né? Robocode é um joguinho para ensinar programação orientada a objetos em cima da plataforma de desenvolvimento chamada Eclipse. É um programinha de computador que simula batalhas entre robôs. E aí a dissertação de mestrado dele dizia o seguinte: você, ser humano, não consegue perceber se você está jogando contra um bot ou se você está jogando contra um outro ser humano. E aí, segundo os experimentos dele,
no jogo a gente realmente não consegue perceber. No chatbot é bem fácil, né? Todo mundo que já brincou com o chatbot, até a própria Assistant, que tem o Google por trás, com recursos virtualmente infinitos, a gente consegue quebrar facilmente, né, em 3, 4 interações de conversa. Ou pelo menos ela não interage exatamente como a gente quer, né? Mas fazer esse tipo de coisa é bem difícil. É tão difícil que existia um prêmio chamado Loebner Prize. Então, o que era o Loebner Prize? Essa medalhinha bonitinha você ganharia com a foto do Turing, né? Então, equipes do mundo inteiro se inscreviam programando chatbots que tentassem enganar seres humanos. Se você entrar no site, você vai ver a data certinho ali que começou. Eu acho que começou em 2006 ou 2007, mas até 2015 ninguém nunca tinha ganho o prêmio. Ninguém conseguiu ludibriar um ser humano. É óbvio, você não pega, sem demérito nenhum, uma pessoa, sei lá, a tiazinha que faz café. Não, você pega uma pessoa que entende um pouco de computação, que entende um pouco de programação, de inteligência artificial e tenta conversar com ela usando o chatbot. Em 2015, uma equipe de uma universidade da Finlândia, se não me engano, ganhou esse prêmio. E acabou o prêmio, né? Mas, efetivamente, só para mostrar para vocês que chatbots não são uma coisa nova. Só que eles estão na moda de novo. Por causa disso aqui, ó. Homem de Ferro? Não, por causa das interfaces naturais. É cada vez mais latente a nossa falta de paciência em interagir com o dispositivo. Eu, por exemplo, eu sou velho, né? Quando você clica em alguma coisa no celular e a coisa não vem, você não fica, eu fico piscando, começa a me piscar todo, assim, não vem, carrega, eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu fico irritado. Então, assim, esse tipo de interface, ele tende a cada vez mais, não só pela demora, mas pela maneira como você interage, ele tende a sumir. Então, existe uma tendência natural a você ter interfaces mais naturais. Interfaces naturais quer dizer que você tem interfaces transparentes, você tem interfaces que você não percebe que você está utilizando. E o chatbot, a ideia principal dele é essa, é você interagir com o sistema sem ter muita noção de que você está interagindo com o sistema. Parece que você está conversando com uma pessoa. Tá? Pelo menos essa é a impressão que a gente tende a passar. Perguntinha básica no Google, fiz isso faz uns 3 dias. Quem está usando chatbots? 690 mil resultados. Então tem muita gente pensando em chatbot hoje em dia. Tá? Por exemplo, a Macy's é uma loja americana, a maior loja de departamentos do planeta. O que acontece? Você entra na Macy's Nova York e você baixa o aplicativo deles e conversa com o chatbot. Diz, olha, ligando o GPS, obviamente, olha, eu queria, sei lá, uma jaqueta amarela com laranja. E aí o chatbot vai dizer, eu percebo que você está na nossa loja, blá, 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 seja bem-vindo, né? Tananã, você tem o nosso cartão de pontos, etc, etc, etc. E a sua jaqueta está no 2º andar, departamento, sei lá, BC38. Então, o chatbot consegue interagir com você de uma forma conversacional, interagir com o GPS, GPS interno, percebendo que você está dentro da loja, consegue buscar o teu histórico de cliente no banco de dados da empresa e consegue te dar uma resposta assertiva sobre o que você precisa buscar. Então, esse chatbot aqui da Macy's está fazendo bastante sucesso. Tá? Outro chatbot da GM, da Chevrolet nos Estados Unidos. Então você entra lá, você pede para conversar com o chatbot e você diz o que você faz com o carro. Eu uso o carro para ir no sítio. E lá eu tenho lama, tenho barro, tenho não sei o quê. Ele vai te direcionando por diversas perguntas. Não, eu uso meu carro da minha casa até a creche das crianças e daí até o trabalho. A estrada de asfalto? Sim, a estrada de asfalto 100% do tempo. E ele te leva para responder um conjunto de perguntas e de acordo com esse conjunto de perguntas, ele te traz 2 ou 3 opções de carro que, segundo ele, são mais interessantes. Pode falar. Isso é uma alternativa que o pessoal usa para evitar o erro, para minimizar o erro. Então, a gente até utiliza isso também, mas o nosso chatbot ele só faz isso quando só existem 2 ou 3 opções. Pode falar. Não. Você pode escrever qualquer coisa. Exatamente. Isso, exatamente. Nesse caso aqui, ele vai te direcionando, a gente direciona o usuário para um caminho feliz lá, para ele não escrever qualquer porcaria, né? E aí você consegue botar 2, 3, 4 carrinhos lá para ele escolher um no final. Isso. Exato. Eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona isso que você falou, que quando você tem N caminhos para percorrer, ou quando você tem 2 ou 3 caminhos e você fecha o usuário ali, tá? Mas assim, como a tecnologia por trás dos bots para avaliação de linguagem
processamento de linguagem natural ainda não é tão bom, às vezes a gente acaba fazendo isso para evitar erro, e o erro frustra muito o usuário, né? Então, por exemplo, lá na Senior, se eu sou líder de uma equipe, eu posso dizer, Sara, que é chatbot, eu quero agendar as férias do, como é que é o seu nome? Do Leonardo. E se eu tiver 2 Leonardos na minha equipe, aí a gente achou que é mais fácil trazer os 2 Leonardos do que pedir para ele dizer o sobrenome. Até porque aqui a gente, na nossa terra, tem uns sobrenomes bem difíceis, né? O meu é fácil, o meu é Franco, né? Muito fácil para a Sara entender. Sim, sim. Você vai fazendo em etapas para reduzir o número de erro, né? Mas aqui, na verdade, o que levou a gente a optar essa estratégia foi uma decisão minha, porque com a base de dados que eu tinha de usuários, a gente tinha uns 3 ou 4 sobrenomes alemães, que o Google, a gente usou o Google inicialmente, ele não conseguia reconhecer corretamente. Até, por exemplo, o Márcio, que estava aqui de manhã, Jasinski, cara, esquece, Jasinski, o Google não acha Jasinski nem que é vacatuça. Então, a GM tem isso. The North Face é uma marca de roupas e equipamentos de aventura, então você entra lá e você diz para onde é que você vai. Eu vou para a Austrália. Que época do ano você vai? Eu vou em janeiro. Para que região da Austrália você vai? Daí você escolhe no mapinha. O que você vai fazer? Sei lá, eu vou andar de bicicleta, vou fazer bike. E aí ele vai direcionando você, no caso aqui, né, para uma jaqueta que tem relação com a atividade, com a região onde você vai, né? Eu não sei se alguém aqui é correntista do Bradesco. O Bradesco hoje, se você liga para lá e você é atendido pelo Watson. O IBM Watson. Só que é por voz, obviamente não é por texto, né? Mas toda a parte de atendimento, o Bradesco passou para o Watson e você só é atendido por um ser humano caso você não consiga ter sua dúvida resolvida pelo robô. Que é, obviamente, o nosso objetivo também, dentro da Senior. A gente quer resolver dúvidas do que a gente chama nível de suporte 0, para que nível de suporte 1, 2 e 3 a gente tenha um ser humano para interagir com você. Até porque às vezes o chatbot não consegue dialogar da maneira que você precisa. Você começa a xingar ele, né? A gente tem um nodo ali, depois eu vou demonstrar para você, para xingamento. Você pode xingar a Sara do que você quiser, ela vai te responder o que você quiser, não, exagero, né? Mas tem 300 palavrões cadastrados lá. Eu fui no Google, juro por Deus, fui no Google e disse palavrões mais comuns. E aí fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, botei lá, a gente programou isso, então se você disser uma palavrinha dessas para ela, ela vai dizer, nossa, como você está estressado, você não quer tirar férias, não há necessidade de baixar o nível. A gente faz isso. Tem nota, cara, tem nota para tudo. Como é que a gente chegou nessa conclusão? Deixamos a Sara livre para todos os programadores brincarem. Qual foi a pergunta número 1 que a Sara recebeu? Você tem namorado? Então a gente disse que ela namora com o Watson agora, né? O pessoal não se bobeia mais. Isso. Eu vou. Comigo não aconteceu isso, mas aconteceu algo muito semelhante. Eu vou chegar ali com vocês. É o Tai, né? Era um botezinho no Twitter, né? Que aprendia. Acho que era uma menina, isso aí. A Pinacoteca de São Paulo, ela usa o IBM Watson também. É um troço que fora do Brasil é mais comum, né? Mas aqui eles usam processamento de linguagem natural, porque você pode fazer perguntas a respeito do quadro. Quem pintou esse quadro? Quando esse quadro foi pintado? O que esse quadro representa? E aí o Watson responde para você. Você tem que botar um aparelhinho, né? Tipo sei lá, um iPod da vida com fone de ouvido. Você chega perto da obra, ele sabe onde é que você está, via QR Code. Então eu fiz um QR Code naquele aparelho, naquela obra, ele sabe qual é a obra e vai falar para você sobre ela. E aí, isso aqui é um troço que surgiu não faz muito tempo, tá? Deve fazer uma semana. É a Catarina. Catarina, coincidentemente, é o nome da minha filha. Mas Catarina é um chatbot para você descobrir coisas sobre turismo aqui no estado de Santa Catarina. E ela é totalmente binária. A única coisa que você escreve é o teu nome e para onde você quer ir. Todo o resto é binário. Quantos dias você vai ficar? 15. Você quer ficar em hotel, quer ficar em hostel, quer ficar não sei onde? Hostel. Você quer alugar um carro? Não. Então ela vai te direcionando completamente. Eu nem cheguei no final, tá? Mas ela tem, você percebe que aqui a tua interação com ela é através de botões, né? É uma estratégia que o pessoal tem usado bastante e funciona bem, tá? E dá menos erro, né? Só que às vezes, se o usuário quer uma coisa um pouquinho diferente, você fica meio preso, né?
a NET, ela tem algo semelhante. E aí o que aconteceu comigo esses dias? Eu não tinha nenhum problema no meu cabeamento, estava tudo funcionando, e eu liguei para a NET para tentar reduzir o custo, né? A NET é caro pra caramba, né? TV a cabo em geral é caro pra caramba. E aí o que ela achava? Como tinha um problema na minha região, ela acreditava que eu estava ligando por causa disso. Então assim, olha, aquela vozinha chata, né? Fazendo de conta que está teclando, né? Vejo aqui no meu cadastro que a sua área está com problemas. Não se preocupe, vai ser resolvido em 24 horas. Não era isso que eu queria, fui lá de novo. Vejo aqui que você já ligou relatando o problema, mas o problema vai ser resolvido em 24 horas. Então, cara, eu caí num looping que eu não consegui resolver meu problema, eu fiquei muito irritado. Então, esse é um problema do chatbot. Você tem que tomar cuidado para não deixar o usuário irritado e fazer ele cair sempre num loop, né? Mas então, como muita gente está fazendo chatbot, hoje em dia Google, Microsoft, a IBM, a Amazon e o Facebook já tem motor de construção de chatbot. Então, juro para vocês, nunca fiz um chatbot na vida. Se você entrar lá, api.ai, que é o serviço da Google, é o mais fácil de usar de todos. api.ai. Você nunca fez um chatbot? Juro para ti, em 5 minutos você faz um chatbot. Em 5 minutos, não exige prática nem habilidade. É muito legal, é bem bacana mesmo. O da Watson já é um pouquinho mais técnico, exige um pouco mais de conhecimento. Do Microsoft você tem que ser programador. Se você não é programador, você não faz chatbot com a Microsoft, tá? O Facebook também é bem legal. O melhor de todos, da Google, seguido de perto pelo da IBM. O da Amazon eu não testei ainda porque ele não tem português. Esse é o problema com a Amazon, né? Recentemente eu comprei um Google Home lá para casa, só para brincar, né? Google Home, qual é a temperatura lá fora? Em inglês, né? Porque ele não entende português. Mas eu comprei o Google Home ao invés do Alexa, porque provavelmente o Google vai traduzir português antes da Amazon. A Amazon não está muito interessado na gente, né? Sim, sim. Só que as lâmpadas da Philips são muito caras. O que eu fiz foi, eu comprei uma câmerazinha da Xiaomi, aquela marca chinesa, e aí coloquei lá embaixo e consigo controlar a câmera mesh, consigo controlar ela com o Google Home. Isso é um negócio legal, me sinto Tony Stark quando chego em casa. Assim. Então, para a criação de chatbots, hoje em dia, agora, 2017, existem basicamente 2 abordagens, tá? A primeira abordagem é a abordagem no modelo de recuperação de informação. Então, como é que esse modelo funciona? Você tem o teu usuário com um texto e vai receber uma resposta. Todo chatbot é assim. Mas o que gera essa resposta para ele? Bom, você tem, no modelo de recuperação de informação, um conjunto de diálogos cadastrados. Então, você vai lá, manualmente, cadastra um conjunto de diálogos. Se o meu usuário disser boa tarde, eu vou responder boa tarde. Se o meu usuário disser quero pedir uma pizza, vou dizer que sabor de pizza você quer, ou que tamanho de pizza você quer. Mas como é que isso funciona? Isso tem que estar tudo cadastrado aqui. Tudo cadastrado aqui. Manualmente, que eu digo, obviamente, você pode gerar um arquivo texto com essas frases e mandar para lá. Mas é manual, tá? Não tem nada de inteligência artificial nessa parte. E como é que funciona? Quando o usuário fala para ti, eu quero pedir uma pizza, usando um motor de processamento de linguagem natural é uma sub-área da inteligência artificial, ele percebe qual é a tua intenção e quais são as entidades envolvidas. Qual é a minha intenção? Quero pedir uma pizza. Quais são as entidades? Pizza. E aí o que ele faz? Ele cai dentro do teu cadastro de diálogos, ele encontra qual é a resposta para aquela intenção e ele retorna ela para você. Tá? Então, basicamente é um if-else bem grande. Isso aqui, ó, é um exemplo de uma árvore de diálogo para comprar um buquê de rosas. É um fluxograma, é um algoritmo. Isso aqui você cadastra manualmente lá no sistema e o sistema, através do processamento de linguagem natural, ele descobre onde ele cai. E onde ele cai, ele vai conseguir retornar para você. Por exemplo, então quer dizer que não tem inteligência artificial? Tem, no processamento de linguagem natural. Então aconteceu com a Sara esses dias. Eu mandei fazer uns testes lá, e aí um testador escreveu assim, quero marcar férias para alguém da minha equipe. Aí ela vai perguntar para quem é. Maravilha, ela foi bem. Aí, quero marcar as férias para o pessoal. Ela entendeu também que era alguém da equipe dele. Não sei como, mas ela entendeu. E por fim ele perguntou, quero marcar férias para alguém da galera. Aí eu xinguei ele, eu disse, cara, mas tu fala assim pro teu chefe,
chega assim, cara, eu quero marcar férias. Não, você não fala, você diz, você é mais formal, né? Mas a Sara entendeu. Ela conseguiu descobrir que galera era alguém da equipe dele sem eu fazer nada. Então, a parte de inteligência artificial desse modelo de chatbot é o processamento de linguagem natural. Ela conseguir inferir que uma coisa pode significar mais. Pessoal pode significar galera, pode significar minha equipe, pode significar pessoas que trabalham comigo. Isso é uma parte bem interessante, tá? Segunda abordagem. Oi. Não, cara, foi sozinho. Talvez assim, é porque é um serviço da IBM, né? Então o que você faz é chamar o serviço e aí ele retorna para ti com a resposta. E o que me surpreendeu foi ela ter conseguido inferir que galera significava alguém da equipe, não foi a gente. Talvez, isso eu estou supondo, quando o pessoal da IBM traduziu o serviço para o português, eles fizeram essa associação. Mas isso é uma coisa bem interessante quando você trabalha com chatbot. Você nunca sabe como o usuário vai perguntar alguma coisa. Eu jamais imaginei que alguém ia perguntar, eu quero marcar férias para alguém da galera. Eu não faria essa pergunta. Mas aí que tá, é difícil você prever o que o usuário coloca. Isso. Isso. Exato. Exatamente. Sim. Quando a gente implanta um chatbot em um cliente, a gente chama de fase de experimentação. Então são aproximadamente 15 dias em média, é o que a gente tem como experiência, 15 dias em média, onde fica alguém, em geral sou eu, que fica lá avaliando os diálogos e vendo se a gente vai colocar aquela pergunta ou se a gente vai direcionar aquela pergunta para uma intenção já existente. Mas assim, isso a gente usa o Watson da IBM. Isso é comum a todos esses motores, tá? É bastante trabalho manual. Pode falar. Pois é. Isso. É possível. É possível. Assim, ela aprende, tá? A gente já percebeu isso, que com o processamento de linguagem natural, ela aprende algumas coisas. Então aí é um grande... o que foi que causou esse aprendizado de galera para o pessoal. Pode ser um dicionário de sinônimos e pode ser realmente que ela aprendeu, segundo as interações do pessoal lá dentro, que galera e pessoal era a mesma coisa. A gente não sabe, a gente não tem como inferir isso. Se ela só pegou um dicionário de sinônimos ou se ela aprendeu em si. Agora, o que a gente já viu? Já viu que com o uso ela começa a inferir mais coisas. Quanto mais você usa, mais ela infere, mais ela generaliza. E aí isso, em algumas palavras, não tem a ver com dicionário, porque a IBM não vai colocando continuamente lá, né? É coisas que ela sozinha conseguiu inferir através de PLN. Uhum. Sim. Isso. Isso. Você vai ter. Isso. Deve ser uma rede neuralzinha rodando ali, tirando a foto, comparando e aprendendo, e cada vez tende a melhorar mais, né? Esse tipo de reconhecimento. Bom, eu falei desse modelo aqui, né? Agora vamos para o segundo modelo, que é o mais divertido. Como é que funciona esse modelo? Esse modelo, ele tem pergunta e resposta, mas a conversa, a resposta que você obtém, ela não é buscada em um banco de dados. Ela é gerada estatisticamente por uma rede neural. Tá? E essa rede neural ela é treinada com diversos textos, e aí você tenta escrever alguma coisa e esperar que ela consiga ter aprendido algo estatisticamente através de uma rede neural e aí responder para você. Tá? Uma pergunta: quantos aqui já ouviram falar de rede neural? Quantos aqui já implementaram ou fizeram ou utilizaram na prática uma rede neural? Ah, que legal, bacana, isso é bem raro. Então, bom, para aqueles que não utilizaram, eu vou falar rapidamente sobre redes neurais artificiais. Prometo que eu vou levar menos de 5 minutos. Então, a rede neural artificial é uma sub-área da IA. Quando ela surgiu, ninguém sabia onde botar. A filosofia, não sei. Matemática, não sei. E aí acabou que veio para a computação e para a inteligência artificial. São conceitos matemáticos propostos em 1943 que visam imitar o funcionamento do neurônio. Nessa época, a neurociência estava deslumbrada com a possibilidade de ver neurônios de pequenos roedores funcionando. E aí eles conseguiam ver como eles funcionavam. Alguém leu o artigo, um desses matemáticos, e pensou: vou fazer isso dentro de uma máquina, dentro de um computador. Tá? Então, assim, de forma muito simplificada, né?
Isso é um neurônio de uma rede neural que a gente chama de perceptron. O que vai acontecer? O neurônio vai ter uma entrada e vai ter um peso, uma entrada A e um peso A, uma entrada B e um peso B. O que ele faz? Ele soma as entradas multiplicadas pelo peso, passa em uma função sigmoide, uma função para reduzir o valor para 0 e 1, 0 ou 1, desculpa, para ficar entre 0 ou 1, não pode ser menor do que 0 e maior do que 1, então você fica um valor entre 0 e 1, e aí você passa por uma função de threshold, ou de limiar. Então se o valor desse neurônio, vou chutar um número aqui, for maior do que 0,7, eu passo a informação adiante. Se não for maior do que 0,7, se for menor ou igual, eu mantenho a informação e esse neurônio não é aceso, esse neurônio não passa a coisa para frente. Mais ou menos como funciona dentro do nosso cérebro, né? Os impulsos elétricos, de acordo com o que a gente está fazendo, eles são passados entre as redes neuronais que a gente tem dentro do nosso cérebro. O princípio é mais ou menos o mesmo. Tá? Dentro de um computador, isso aqui vira uma função, vira um pedaço de código que recebe valores, faz cálculo e manda valor para frente. Tá? Uma rede neural, então, digamos aqui, eu tenho as entradas e eu tenho aqui uma camada 1 e uma camada 2. Eu entro com o valor 1 e aí o peso do neurônio da camada 1 para esse neurônio da camada 1 é 0,9. O peso desse neurônio para esse neurônio é 0,2. Cada neurônio de camadas anteriores ele tem que ter ligação com todos os neurônios de camadas posteriores. Tá? Isso é uma regra. Aqui, 0,3, 0,8. E aí o que acontece? Eu faço a multiplicação, passo o valor aqui para frente, faço a multiplicação, passo o valor aqui para frente, multiplico, passo para cá, multiplico, passo para cá, e aí faço essa operação. Se eu passei do threshold, do limite, do limiar, eu jogo o valor para frente. Senão, eu não jogo o valor para frente. Tá? Matematicamente é simples, não tem nada de muito complexo aqui não. Tá? Por exemplo aqui, uma rede neural um pouquinho mais complexa. Né? Então eu tenho idade, gênero, se a pessoa tem tratamento em casa, um tal de mobility score, diabetes, câncer, não sei, cardiac disease, doença cardíaca. Você tem valores numéricos aqui para as informações de entrada da tua rede neural. E aí você tem uma camada oculta. Quando a gente mostra uma camada oculta aqui, pode ser N camadas ocultas. Tá? E aí todos esses valores aqui vão te calcular um nível, um número de mortalidade. Tá? Tudo feito com base em multiplicação de vetores, multiplicação de matrizes. Beleza. Números parece fácil, né? Eu consigo representar números aqui, é tranquilo. Mas e quando eu tenho imagens? Quando eu tenho, por exemplo, reconhecimento de voz. Reconhecimento de voz é feito 100% por rede neural. É uma rede neural diferente, mas é rede neural. Como é que eu represento voz? Como é que eu represento imagem? Como é que eu represento palavras, no caso do chatbot que a gente fez? Então, imagens. Se a imagem for preto e branco, você representa ela em uma matriz bidimensional. Perfeito? E aí, todos esses pontos são zero, e os pontos que estão acesos, por exemplo, esse caractere aqui é o I ou 1, sei lá, eles ficam com 1 aqui. E aí essa matriz ela é jogada para a tua rede neural, e a rede neural processa. Isso aqui é um exemplo clássico de reconhecimento de caractere. Então você tem os caracteres que você fez à mão, você escaneia, transforma uma matriz de pixel e vai jogando para ela e vai treinando. Depois de um tempo ela consegue reconhecer os teus caracteres automaticamente. Esse exemplo é bem fácil de fazer, tá? Tem uma ferramentazinha que chama TensorFlow. Tem um exemplo praticamente pronto para quem quiser brincar. Depois, se alguém quiser, eu passo o link. Se a imagem for colorida. Se a imagem for colorida, você tem uma matriz também aqui, só que como as cores no computador, nesse modelo de cor, são feitas em RGB, né? Red, Green e Blue, então você tem uma matriz 5 por 10 por 3. Então você tem uma matriz de 3 dimensões. E assim sucessivamente. Né? O problema é que a nossa capacidade de abstração ela não é tão grande. Quando você fala de matrizes de 3 dimensões, é relativamente tranquilo para você projetar mentalmente. Né? Mas se você falar de uma matriz de 4 dimensões, de 5 dimensões, de 8 dimensões, de 37 dimensões, como é que você projeta isso mentalmente? Você não projeta. E aí, é parte do trabalho de treinamento de uma rede neural, é você quebrar essas matrizes em matrizes menores, em vetores menores. Tá? Como é que eu represento palavras em redes neurais? Uma maneira é o que se chama de one-hot representation. Então isso aqui não é computacionalmente eficaz, mas muita gente usa. Como é que funciona? Digamos que você tem um vocabulário de 200 palavras para conversar. Então, King acende o primeiro bit, Queen acende o segundo, Book acende o terceiro. E por que isso não é computacionalmente eficiente? Porque no vocabulário de 200 palavras, você obrigatoriamente tem que ter 200 vetores.
E esses vetores só armazenam um bit aceso, não armazenam os outros. Mas isso é uma coisa que funciona, só que o tempo de treinamento demora mais e gasta muito recurso computacional para você atingir um resultado. E aí você tem outra estratégia para representação de palavras, que é a representação distribuída. Então você tem Alice was beginning to get very tired. Então você tem probabilidade de off junto com tired, probabilidade de off junto com use, probabilidade de sister junto com her, probabilidade de beginning junto com was. Então você consegue calcular estatisticamente qual é a probabilidade das palavras estarem conjuntas. E aí você acaba jogando elas em um vetor. Aqui não tem king, mas é que eu não achei a imagem certinha para colocar aqui, né? Mas aqui eu tenho a representação da palavra king junto a um outro texto, e aí você tem os valores dela. Então você vê, é para o mesmo vetor de 200 palavras, você consegue representar cada palavra simplesmente com um vetor de 3 posições. Aí computacionalmente isso é muito mais eficiente, até para multiplicação, né? A gente também usou uma estratégia que chama Word2Vec. Esse é um algoritmo que foi implementado e disponibilizado pelo Google. Tem umas 3 implementações, mas eu usei a do Google. Então o que ela faz? Ela pega palavras, no meu caso a minha janela, a window, é de 5 palavras. Então ela vai pegar qual é a probabilidade de Fox ser seguido por Jumps, ser seguido por Over, e ser precedido por Brown e por Quick. Ela calcula essa probabilidade e joga no vetor. Ela vai em frente. Qual a probabilidade de Jumps ser seguido de Over e de The, e ser precedido por Fox e de Brown. E assim ela vai no texto todo. E aí consegue calcular um vetor de representação. Tá? Como é que funciona o treinamento de uma rede neural? Primeiro você inicializa os parâmetros do modelo, ou seja, o peso. Você coloca qualquer valor, pode ser aleatório, pode ser aprendido. Você joga os dados de treinamento. Você faz os cálculos e calcula uma saída. Lembrando, eu estou falando de treinamento supervisionado. Então, o que você quer com treinamento supervisionado? Digamos que você tenha 3 camadas lá na tua rede neural, e essa rede neural tem que gerar o valor 7. Se ela gerar o valor 5, quer dizer que você não chegou no resultado. Eu tenho que gerar 7? Não, você deveria gerar 6,8, 6,9 para um treinamento ficar bacana. Mas se você não conseguir chegar nesse resultado, o que você vai fazer? Você vai calcular a tua perda, que é a diferença entre o 7 e o 5. Você vai redistribuir entre os neurônios anteriores, de acordo com a responsabilidade deles por aquele valor. Um algoritmo que chama retropropagation. E aí o que você vai fazer? Você vai ajustar os pesos, e o que a gente chama de bias, para que o cálculo na próxima vez chegue a 5.2, 5.3, 5.4, até que chegue ao 6.9. Então tudo que você viu a respeito de rede neural é isso, tá? Tudo que uma rede neural faz é ajustar, estou falando de treinamento supervisionado, tudo que ela faz é ajustar os parâmetros do modelo. O aprendizado de uma rede neural, que vai dominar o mundo, Skynet, coisa arada, é só uma abordagem estatística para você calcular valores diferentes. Tá? A gente está muito longe daquilo ainda. Então, o aprendizado é simplesmente, para uma rede neural, diminuir a diferença entre o resultado obtido e o resultado esperado. As redes neurais, elas tiveram uma baixa em 1980, uma alta em 1990, uma baixa em 2000, e agora, a partir de 2010, elas estão subindo e devem subir cada vez mais. Né? Isso é tão comum que até existe um termo que se chama AI Winter. Existe o AI Summer, que é quando a rede neural está em alta, a gente está vivendo um AI Summer. Existe o AI Winter, que é quando a rede neural está por baixo. Tá? O que mudou para a gente estar usando bastante rede neural? Algumas coisas, né? Primeiro é poder computacional. Hoje em dia, se você pode comprar, se você tiver dinheiro, você compra a máquina na Amazon e você treina uma rede neural como você quiser. Imagina Google, Facebook, Amazon, para ela mesma, e, sei lá, IBM, com o recurso computacional virtualmente ilimitado que ele tem, o poder de processamento que eles não possuem para fazer treinamento de rede neural. Né? Então a primeira coisa que mudou foi isso. O hardware hoje é completamente disponível para treinamento de rede neural. A segunda coisa que mudou são dados. Tá? Hoje em dia você consegue baixar muitas bases de dados públicas. O pessoal às vezes publica artigos só colocando bases de dados públicas para você fazer treinamento de rede neural e aprender coisas. Não sei se vocês já perceberam, eu não sou usuário de Apple, sou usuário de Android e de bastante Google. Mas se você entrar no Google, o Google grava tudo que você fala para ele. Ok, Google, blá blá blá. O Google gravou, blá blá blá. E você pode entrar lá e ouvir o que você falou. Então isso serve para quê? Isso serve para treinar a rede neural do Google a reconhecer a voz, reconhecer palavras, fazer speech to text em português. Tá? Por isso que ele grava tudo, por isso que ele treina tanto. E a terceira coisa que mudou
GPUs. Até o Google faz um agradecimento aos gamers, né? A utilização de GPUs possibilitou avanços em reconhecimento de voz, em visão computacional e em tradução de máquina. Não sei se quantos de vocês usam o Google Translator, mas é fantástico o trabalho que eles fazem lá. Eu não uso os outros, eu uso do Google, talvez seja algum serviço melhor, mas o do Google é fantástico. Tá? Deixa eu só voltar. Esqueci uma coisa. Outra coisa que mudou, além das GPUs, a abordagem de Deep Learning. As redes neurais que eu mostrei para vocês até agora, elas são o que a gente chama de shallow, ou rasas. Por quê? Porque elas não têm muitas camadas. Tá? Por que uma rede neural não tinha muitas camadas? Por tudo isso que eu falei, não tinha dados, não tinha poder de hardware, e os algoritmos que faziam os cálculos, eles sofriam de alguns problemas. Com as redes neurais profundas, ou as Deep Neural Networks, com o que se chama de Deep Learning, algoritmos que na década de 70, de 80 já existiam, eles puderam efetivamente ser implementados. Então a parte matemática do que a gente usa hoje já existia, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas a gente não tinha hardware e não tinha dados para testar. Hoje em dia a gente tem. Então a modinha nas redes neurais artificiais é o Deep Learning. Tá? Hoje em dia dificilmente você vai usar, não sei, para aprender alguma coisa, uma rede neural tradicional, uma rede neural perceptron, né, que é aquela arquitetura que eu mostrei para vocês. Então, por que a gente chama de Deep Learning? Porque a gente tem mais camadas. A gente tem centenas, milhares de camadas. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma rede neural para você botar legenda em imagem. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10 camadas. Cada camada com esse número de neurônios. Isso não era possível algum tempo atrás. Por causa do hardware de processamento, por causa dos dados e porque a gente tinha alguns problemas. Um dos problemas é o que se chama de Vanishing Gradient Problem. Então, existe... Deixa eu passar para o problema. O que acontece? Por que existe o Vanishing Gradient Problem? É porque você passa valores entre 0 e 1 entre diversas camadas. E se você tiver 3 camadas, 4 camadas, tá beleza. Mas se você tiver 50, 60, 200, 300 camadas, você vai multiplicando esses valores aqui muitas vezes, eles vão ficando cada vez mais próximos do zero. E cada vez mais próximos do zero, não há aprendizado. Então a tua rede neural, ela chega em um momento, ela para de aprender. Você continua aumentando os dados e ela para de aprender. O Deep Learning, quanto mais dados você der, mais ela vai aprender. Mais ela vai reconhecer teu rosto. Quanto mais você aparecer para o celular, melhor ela vai reconhecer. Certo? Então, como é que eles venceram esse problema? Algumas arquiteturas diferentes para redes, algumas funções de ativação diferentes, tá? E a questão da manutenção de contexto. Então, antigamente a gente não conseguia manter contexto em rede neural. Então, você tinha 4 camadas, o contexto de um processamento anterior não era possível de ser mantido numa próxima operação. Hoje em dia você consegue fazer isso. Tá? O que o Deep Learning faz? Basicamente tudo que você tem visto de legal. Reconhecimento de voz é Deep Learning. Identificação de imagens, tem médicos usando Deep Learning para auxiliar no diagnóstico. Tá? Essa história de que o computador vai substituir, os médicos vão ficar sem emprego, isso é balela, pelo menos por mais uns 30 anos. Assim. O que o computador faz hoje? Eu sou médico, o Leonardo é médico. Eu acho que é A, ele acha que é B. A gente joga para o computador vai lá e diz, olha, é B. Então, olha, é A. Então ele serve como critério de desempate. Mas você não vai largar o computador soltando diagnóstico. Até porque a faixa de erro do computador é como a humana. Então você não pode correr esse risco. Né? Interpretação de texto. Então quando você fala com a Siri, com o Google, ele consegue entender o que ele faz isso através de processamento de linguagem natural, que é feito através de redes neurais profundas, ou de Deep Learning. Tradução de textos, AlphaGo, alguém já ouviu falar no AlphaGo? O AlphaGo é um joguinho, o Go é um joguinho, né, que o pessoal gosta de jogar com umas bolinhas no tabuleiro. Nunca joguei. Dizem que é bem mais complexo, ele tem milhões e milhões e milhões de possibilidades a mais do que o xadrez. E aí, recentemente, o Google conseguiu construir um motor de inteligência artificial usando Deep Learning que derrotou esse cara, derrotou o campeão mundial de Go. E derrotou feio, assim, foi um troço horroroso, tipo Brasil-Alemanha 7-1, assim. Recentemente, esqueci de botar na transparência, eles criaram, o pessoal do Elon Musk lá, criou um bot para jogar Dota, isso. E ganhou de um cara que não era mais número 1, mas era um cara bom. E pelo artigo que eu li, eu não sou jogador de Dota, então não tenho muito que julgar isso. Mas, segundo o artigo, a inteligência artificial deles ganhou de um cara que era muito bom no Dota. Fala.
Sim. Olha que legal. Tem gente que diz que o roteiro do Stranger Things é feito por um algoritmo, né? Eu já ouvi essa... Você lê lá, é um tal de não sei o quem Brothers, né? Eu não sei quem são esses caras. Fala, doutor. Isso. Isso. Tem um... Isso. Tem um artigo, vocês conhecem a Wired? Wired é uma revista americana famosa que trata desse tipo de coisa. Tem um artigo de umas 15 páginas falando sobre essa disputa, né? E aí, se você lê o artigo, o cara tava junto com um comentarista lá, tipo um... Faz muito tempo que eu não vejo futebol. Quem comenta futebol hoje em dia? Sei lá. Tipo um... Neto? Não, cara. Só se ele melhorou muito. Mas, enfim, como um neto da vida, e aí o repórter da Wired estava do lado, e aí o cara disse que ficou estupefato e disse, não, eu não acredito que o computador fez isso. E foi uma jogada animal, acho que é o movimento 37. Se ler o artigo, você vai ver lá. Mas foi um movimento que é exatamente isso, ó, completamente fora de qualquer coisa que alguém já tinha feito. E o computador foi lá e conseguiu fazer. Isso. Exato, exatamente. Classificação de resultados de busca também é algo que Deep Learning faz quando você faz uma busca lá. Carros autônomos, a parte de visão de máquina dos carros autônomos é toda feita com Deep Learning, tá toda feita completamente, não existe outra estratégia. Tem muita coisa junto, mas a parte principal é Deep Learning. E na Senior, o que a gente fez na Senior? Na Senior a gente tem a Sara. Engraçado é que o acrônimo surgiu na sorte, assim. O gerente de produto, como é o nome do bot? Sara, tem que ser Sara. Deve ter sido uma ex-namorada dele, alguma coisa assim. Mas tem que ser Sara. E aí depois, meu Deus, o que é Sara? A gente pensou em... A gente não, né? O diretor. Senior Automated and Responsive Agent. Então é o nosso chatbot. A gente criou o chatbot, a gente usou um bot baseado na recuperação de informação, utilizando o IBM Watson, por força de parceria. A IBM é parceira da Senior, então a gente pode usar o que a gente quer lá da IBM sem pagar nada. Então a gente acabou usando ele. O que a gente achou? A gente ficou frustrado com o treinamento. A parte de treinamento, de você colocar cada pergunta, cada resposta, cada pergunta, cada resposta, cada pergunta, cada resposta para cada cliente, a gente achou isso extremamente cansativo. Então, já estava rodando em cliente, mas aí eu fui escalado para tentar um outro caminho. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma tentativa de fazer um bot por geração de conversa, utilizando o motor de Deep Learning da Google, o TensorFlow. Tá? E é isso que eu vou relatar para vocês agora. Então, eu criei o Senior Brain. O nome não pegou, tá? Só eu chamo de Senior Brain, ninguém mais chama disso. Mas o que é? É uma Deep Neural Network, rede neural recorrente, com LSTM, que é Long Short Term Memory, que é para manter contexto. Quando você conversa, você tem que manter contexto, né? Eu quero agendar as férias do ciclano. E daí, beleza, férias agendadas. E do fulano? Aí o chatbot tem que entender que você quer agendar férias também. Isso é manutenção de contexto, tá? Então, a ideia de usar uma RNN com LSTM, 256 camadas com 5 neurônios em cada, LSTM é esse tipo de neurônio. Enquanto aquele neurônio que eu mostrei para vocês, o Perceptron, ele é só multiplicação e soma, esse neurônio aqui tem tudo isso, tá? Ele tem um gate para um forget gate, um update gate, um result gate, um input, um new C e um new age. O new C é o state, o new age é a saída dele depois, tá? Não, o output é a saída. O new age é o height, perdão, é o peso que ele vai receber. Então, esse tipo de neurônio, ele consegue fazer cálculos e manter contexto. Ele aumenta os valores. Ele aumenta os valores das características que você quer e ele diminui os valores das características que você não quer. Por exemplo, se eu disser, eu quero comer uma bicicleta, ele, depois de um tempo, vai entender que comer uma bicicleta não faz muito sentido. Agora, se eu disser, eu quero comer uma pizza, ele vai manter essa pizza como uma coisa que faz sentido dentro de eu quero comer alguma coisa. Tá? Mas isso aqui é basicamente para ter uma ideia que a arquitetura é mais complexa do que uma rede neural normal. Ele é baseado na arquitetura que o Google usa para tradução. Tá? Uma das coisas mais complexas que a gente tem é deixar a saída variável. Então, quando eu vou traduzir um texto do português para o inglês, do inglês para o alemão, whatever, você tem uma entrada que, por exemplo, tem 4 entradas e uma saída que tem 5 pontinhos de saída. A tradução é assim, você não tem como garantir que uma frase em português, em inglês, em alemão vai ter o mesmo tamanho em outros idiomas. E essa é uma das partes mais difíceis da tradução através de rede neural.
Então, para o chatbot é a mesma coisa, né? Você pode dizer para ele, eu quero saber qual é a temperatura lá fora, sei lá, 12 palavras. Ele vai dizer, são 12 graus. Pronto. 3 palavras ele resolveu a minha vida. Então eu não tenho como administrar isso. E essa é uma das partes mais difíceis. A arquitetura é chamada de sequence to sequence. Se você quiser baixar no GitHub e brincar com ela, você pode. O Google liberou. Obviamente não deve ser a mesma que eles usam lá para prover serviço para a gente, mas é um começo e funciona bem, tá? É bem legal. Bom, o que eu usei? Beleza. A minha arquitetura da rede neural era essa aqui, né? O que eu usei para treinar a rede neural? Não achei dados em português. Não achei. Então, eu tinha 3 opções. Base de dados do Reddit, que é um serviço de perguntas e respostas. Só que assim, ela é uma base de dados suja. Ou seja, o cara xinga, né? Ah, eu uso Ubuntu, só Anta, você devia usar, sei lá, Fedora. Né? Ah, eu gosto de iPhone. Ah, você devia usar Android. Sou estúpido, sou imbecil. Então, a base era cheia de palavrão. Eu estou falando palavrão pequeno, né? Eles xingavam um pouco mais pesado lá. Isso não é legal. Somente porque a ideia é rodar isso em cliente, né? Então, eu acabei excluindo essa base. Outra base de dados era a base de suporte do Ubuntu também. Essa era legal, só que também não estava limpa. Ainda tinha palavrão. Eu não usei também. E aí eu achei uma, eu fiquei muito feliz, que é 250 mil diálogos. Eu sou fã de cinema, adoro cinema, gosto muito de filme. Então, 250 mil diálogos de personagens de filmes. Então, tem o que você imagina. Ó, tem um trecho de Star Wars aqui, né? Isso aqui é basicamente dados internos que não interessam assim para o treinamento, né? Ele vai se preocupar mais com o personagem, a pergunta e a resposta. Então, esse aqui é um trecho de Star Wars. E tinha trecho de Pulp Fiction, de Indiana Jones, de Back to the Future, todos os filmes que surgiram antes de vocês nascerem, né? Da maioria de vocês nascerem, mas eu espero que vocês tenham assistido, que são filmes bem legais. Mas enfim, foi treinado com essa base de dados. E quais foram os resultados que a gente obteve, né? Bom, a primeira iteração, eu sou meio ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu roo unha, né? Eu pisco quando o celular não me responde rápido. Então, depois de 2 horas de treinamento, eu quis conversar com o chatbot para ver se ele já tinha aprendido alguma coisa. E isso foi o que a gente viu. Eu dei um hello, ele respondeu you, um apóstrofo aqui, né? Depois eu disse hi, ele respondeu you e outro apóstrofo. Aí eu levei a conversa para um outro nível. Why are you saying this? Ele botou um I e apóstrofo. Eu escrevi test e you. E a conversa segue assim, sem sentido. Então, assim, 2 horas ele não aprendeu muito. 20 horas de treinamento. Eu pensei, não, 2 horas não vou botar 4, né? Vou pegar no outro dia. No outro dia eu vou testar esse brinquedo. E aí eu comecei, hello, ele não respondeu nada. Eu recebi teste, I'm sorry. Por que você está triste? I'm sorry. Why? I'm sorry. Test, I'm sorry. Stop saying that, I'm sorry. O Márcio brinca que ele ficou depressivo. Ele deve ter visto um filme muito triste, algum filme, sei lá, Bambi, alguma coisa assim. Um filme que a mãe do bichinho morre. Aquele... Qual é o nome daquele filme do cachorro lá? Se alguém não viu, o cachorro morre no final. Né? Esse, Marley e eu. Se alguém não leu o livro, também ele morre no final. É triste, né? Então ele deve ter sido treinado com isso. Ele ficou depressivo. 40 horas de treinamento. Hello. Is the dead of the world? Why do you think that? With me, let's start over. Aí ele não respondeu nada. Hello. Respondeu a mesma coisa lá. You're not making much sense. Respondeu 3. What? Is the dead of the war? Agora. What's your name? Pelo menos ele me disse o nome. Shaw. Quando ele me disse assim, eu já tremi, né? Já quase peguei o telefone pro John Connor. Pensei, ferrou. Criei a Skynet. Hello, Shaw. I'm Cristiano. Daí não respondeu nada. Nice to meet you. To see you. Are you seeing me? Me too. E aí, assim. E aí, com 80 horas de treinamento, assim, o diálogo seguiu por mais uns 6, 7 passos aqui, mas aí realmente não cabe no slide. E assim, ele conseguiu manter contexto e foi o meu melhor resultado, quase 80 horas, né? Então, teste iteration 22 mil. Daí ele começou com 3 sustenido aqui, eu já, puta merda, né? Já, você está com alguém? Não. Então você está sozinho? Sim. Tem certeza? Sim. Você gostaria de estar com alguém? Sim. Posso ir com você? Daí, com você. Onde você está? Não. Onde você está agora? Com você. Você está me assustando. É mesmo? Sim. Vamos falar sobre alguma coisa diferente. Sobre o quê? Eu sou Cristiano. Qual é o seu nome? Daí ele disse, I'm Shaw. Aí eu fiquei um pouco assustado. Mas assim, o que é muito legal? É muito legal ver que ele aprende. Né? Aprende. De novo, né? É uma abordagem estatística onde se diminui a perda para chegar em um valor. Mas ele aprende, é legal, cara. Eu me diverti fazendo isso. E aí, a quinta iteração, 120 horas de treinamento. Boa noite.
Já respondeu. Butch, are you there? Ele respondeu. Qual é seu nome? Aí ele já... E aí o que acontece? Existe algo chamado overfitting. O que é o overfitting? Overfitting... Ah, é verdade, né? Eu não botei isso aqui, né? It's going to kill. Realmente, criei Skynet. E o que aconteceu, né? Ele não sabia mais o nome dele e ele não conseguia mais manter contexto. Se você pensar nessa conversa, ele manteve contexto por 5, 6, 7, quase 10 iterações. Aqui ele não manteve contexto. Ele não conseguiu manter isso, né? Então, o que acontece? Existe um negócio em rede neural que se chama overfitting. O que é overfitting? É tudo cálculo matemático. Então, você tenta generalizar a tua rede para ela aprender cada vez mais. Mas chega um momento que ela generaliza tanto que ela esquece o que aconteceu anteriormente. É como se fosse uma espécie de Alzheimer da rede neural. Ela perde noção do que ela já aprendeu. E aí o que eu fiz? O TensorFlow ele permite que você salve estados. Então, cada uma dessas iterações foi um estado que eu salvei. Então eu salvei essa iteração, e aí quando eu vi que aqui deu zica, eu voltei para 80 e eu mudei a arquitetura da rede neural. Eu usei uma estratégia que se chama de dropout. Como overfitting significa aprender muito, uma estratégia de dropout, uma função lá do TensorFlow, ela elimina aleatoriamente neurônios. E aí você vai aprender menos, certo? E aí botei rodar. Deixei rodando de novo, mas ele não melhorou. Ele não conseguiu atingir. O máximo que eu consegui foi as 80 horas. Ele chegou nesse resultado de novo, mas ele não melhorou disso. Com 90 horas, com 100 horas, ele já se perdia. Então esse foi o resultado final. O overfitting acontece por quê, né? Porque para você ter aprendizado, vamos supor que você quer chegar no valor 5. Eu tive o valor 1. Eu vou para o valor 1,5, 2, 3, 4, até chegar efetivamente no 5, ou então passar e ir demais e fazer o mesmo do outro lado. Então, quando você faz saltos muito grandes, né, você tem a maior probabilidade de você ter overfitting. Então, o que eu poderia fazer era reduzir o que a gente chama de taxa de aprendizado. A taxa de aprendizado é um valor que você coloca ali para que ele diminua mais ainda o peso quando ele sai de um neurônio para o outro. Eu diminuí essa taxa de aprendizado também. Eu poderia fazer. Por que eu não fiz? Porque isso aqui é determinante para eu não poder usar esse tipo de abordagem em cliente. O motor de rede neural para geração de conversa, eu vou mostrar para vocês outros exemplos, ele é uma caixa preta. Você não sabe o que ele vai falar. E você não pode correr o risco de jogar isso para um cliente. Né? Eu quero matar você. Como assim? Às vezes você tem vontade de matar, mas você não pode falar isso para ele. Né? Então, o modelo de rede neural ele trouxe muito aprendizado para a gente. Eu nunca tinha trabalhado com Deep Learning, nem com TensorFlow. Ele trouxe bastante aprendizado para a equipe, a gente consegue resolver outros problemas com isso hoje. Mas o chatbot... Deixa eu voltar lá. O chatbot, a gente acaba optando pela primeira abordagem, que é a abordagem trabalhosa de cadastrar intenção, de cadastrar pergunta. Por quê? Porque atende a necessidade do nosso cliente. Esse chatbot de rede neural ele é bom para brincar, mas profissionalmente, hoje ainda não dá. Não quer dizer que daqui a 10 anos não dê. Hoje não dá. Tá? Então, quais foram as conclusões que a gente teve? O modelo de rede neural ele tem uma complexidade muito grande. Qual é a parte fácil? É tudo multiplicação de matriz e vetor. Multiplicação de matriz e vetor não tem nenhum problema. Isso é fácil. Qual é a parte difícil? A parte difícil é montar a arquitetura da rede neural. Isso hoje ainda não é só aqui, é no Google, é no Facebook, é na Amazon, é na IBM, em todo lugar. Isso é meio, quando você vai montar uma coisa que você nunca fez antes, é meio teorema de Pitágoras. Assim. Você vai, eu acho que essa arquitetura aqui, pelo que eu li na literatura, nos artigos, o pessoal está indo por essa linha. Aí você monta uma arquitetura, você bota a rodar, deu legal? Beleza, não mexe na arquitetura. Não deu legal, como foi o meu caso, você pode voltar e mexer na arquitetura se você quiser. Tá? Mas assim, o nosso resultado ali já é suficiente para concluir que a rede neural é uma caixa preta, a gente não consegue jogar isso em cliente. Tá? Então existe uma complexidade muito grande na modelagem da arquitetura da rede neural que você vai usar para resolver algum problema. Outra coisa, não existem dados em português. Não existem. No número que você precisa. A Senior tem uma base de conhecimento que ela tem 12 mil perguntas e respostas, mas cada pergunta e cada resposta tem um parágrafo cada uma. Então é assim, quando você clica no menu tal, no botão tal, com valor Y, com valor Z, na opção tal do menu, blá, 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 é um parágrafo de texto com uma resposta
maior ainda. Então, como é que a rede neural vai treinar ali? Não dá, eu tentei. Não consegue, você não consegue. Eu tentei porque o pessoal, a direção pediu para fazer a tentativa, mas a gente rodou e não conseguiu chegar em nada. Pode falar. Uhum. Só para verbos. Não te ajuda. A gente tem bastante dificuldade em achar dados em português. Então é outro impeditivo. A gente não ia poder botar um modelo de rede neural para rodar. Outra coisa, é uma caixa preta, né? A gente não sabe o que ela responde. Ela disse que quer me matar. Ela não disse nenhum palavrão. Nenhum shit. Não veio assim, sabe? Não veio, porque a base de dados estava limpa. Né? Mas aí você imagina se você tiver que pegar uma base de dados e você fazer esse trabalho de limpeza, né? Você vai ter que usar uma expressão regular para buscar por, sei lá, 300, 400 palavrões. E se tiver o 401 que você não buscou e ela chamar isso para um cliente? Né? Como é que você lida com isso? Não tem como lidar com isso. Outro problema é o tempo de treinamento. São 120 horas. Né? Eu fiz isso tudo na minha máquina, nesse PCzinho que está ali mostrando a apresentação. A máquina ficou inutilizável. Obviamente, assim, se o desenho, foi uma semana, 120 horas, né? 5 dias. Se o desempenho da rede neural tivesse melhorado com o tempo, eu ia matar o processo ali, salvar o estado e jogar para uma máquina na nuvem e deixar rodando a vida inteira, né, até eu ter um resultado muito melhor. Então, outra dificuldade é essa questão. É muito pouco. Eu nunca tinha treinado uma rede neural tão profunda assim na minha vida. No meu mestrado eu fiz um sistema de visão computacional e eu usei rede neural, mas cara, em, sei lá, 8 horas a rede já estava treinada com resultado show de bola. Assim, era para reconhecer carro em uma rodovia. Foi muito bom o resultado. Então eu nunca tinha passado por um treinamento tão extenso em uma rede neural. E aí, assim, para não gastar recursos da empresa, e a gente aí queria usar uma máquina da Amazon por causa do TensorFlow, e se você usar uma máquina da IBM, sendo parceiro da IBM com o TensorFlow, eles vão questionar, né? Porque é como se você entrasse na fábrica da Coca-Cola com uma Pepsi, né? Por que você não está tomando Coca e está tomando Pepsi? Então a gente ia largar uma máquina na Amazon que nos cobra pelas coisas. Então eu decidi fazer na minha máquina, mas se o resultado fosse bom, eu ia largar na Amazon, tá? Eu sabia que ia demorar, não achei que ia demorar 5 dias, tá? Minha máquina ficava só, vem e-mail, internet. Como é que é? Assim, eu fiz aqueles testes particionados ali, né? E com a iteração 4, eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu chamei todo mundo da equipe. Olha só, galera, né? Cris, Skynet, né? Eu achei bem legal. E aí quando eu pensei, vou esperar bastante agora, fiquei satisfeito comigo mesmo, né? Fui dormir na quinta à noite, fui dormir tranquilo. Aí cheguei na sexta, antes do fim de semana, fui fazer os testes e deu aquele problema. Quando deu aquele problema, eu não tinha eu pensei, errei a arquitetura da rede, né? Errei a arquitetura da rede, vamos retestar. E aí você vai para casa, dorme, descansa, joga PlayStation, e aí você começa a pensar em outras coisas. E aí, quando eu voltei e refiz os testes, eu percebi que a geração de palavras de conversa, embora ela fizesse sentido, ela era muito aleatória. E aí isso não é plausível para um cliente, né? Algumas brincadeirinhas que a gente botou no outro modelo, assim, o pessoal já não gostou. Assim, né? Você está bonita hoje. Daí a gente respondia, né? Você também está muito bonito. Não, você não pode falar isso para o cliente. A gente tirou isso também. Não. Cara, é árvore. A Siri eu não posso falar. O Google é árvore. Certeza absoluta. A gente consegue quebrar ele seguindo algumas regrinhas que a gente percebeu que os clientes quebram os nossos. O Google é árvore. Claro, ele usa reconhecimento de voz, ele usa reconhecimento NLP e ele consegue te dar um conjunto de respostas, mas é árvore, certeza, ele perde contexto. Isso. A gente chama isso de fallback. É um fallback para quando ele não entende o que ele está fazendo. E o Google, assim, certeza, cara, é árvore. A Siri, eu não usei, não sou usuário Apple, né? Mas eu imagino que seja também. Por que eu imagino isso? É porque eu pesquisei muito a respeito e não tem nenhuma empresa no mundo que conseguiu fazer isso usando rede neural. Tem alguns resultados que eu vou mostrar para vocês ali, semelhantes, mas o pessoal em geral não consegue chegar nisso.
Alguém tinha me feito uma pergunta e não respondi? Eu respondi a tua, né? Beleza. Então, esse aqui, ó, é um chatbot que saiu recentemente. Ele foi construído pelo pessoal do Facebook. Saiu faz umas 3 semanas, um mês. E se você avaliar o diálogo deles, cara, o resultado do Facebook é pior do que o meu. O meu resultado ficou mais legal que o deles. Percebe? Então, o que mais acontece? Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. O Facebook... saiu na mídia. O Facebook desligou 2 chatbots que começaram a conversar sozinhos. Meu Deus, é o fim do mundo. Não, cara, olha só. Um pesquisador do Facebook disse que essas manchetes foram completamente irresponsáveis. Nada a ver. O Facebook desligou os chatbots não é porque eles eram espertos. É porque eles eram burros. Porque eles não conseguiam conversar entre si. Tá? Então, o que a gente conclui, né, vendo o Facebook? E quem está mais próximo de fazer o que a gente precisa é o Facebook. Os artigos, quem está mais longe nessa área é o Facebook. Tá? O Facebook está conseguindo fazer rede de chatbot com rede neural. Então quer dizer que o pessoal não está usando mais chatbot? Não, eles estão. Só que na outra abordagem. Tá? O mundo inteiro está fazendo chatbot usando a abordagem de árvore. Aí usando o Google, usando qualquer linguagem de programação você consegue implementar um chatbot também, sem precisar usar esses motores. Né? Então, a conclusão geral que a gente chega é que você não precisa chamar o John Connor ainda. Tá? A inteligência artificial. O cara é muito bom, ele reconhece imagem, ele consegue jogar AlphaGo, mas são domínios específicos. Né? Para a gente chegar em alguma coisa que efetivamente assuste a humanidade, isso vai levar um tempo. O pessoal que manja muito disso, o pessoal do Google, o pessoal, em geral, acredita que a gente vai levar em torno de 40 anos para singularidade computacional, que é o momento em que um computador vai ter a mesma inteligência da gente. Um computador vai ser tão inteligente quanto você, quanto eu. Certo? 40 anos. Aí a gente... Cara, aí a gente não sabe, né? É que às vezes, como no caso do AlphaGo, que você comentou, né? Alguém comentou do AlphaGo? Você? Você, perdão. O computador ele consegue descobrir algumas coisas que a gente não sabia. Então, assim, quando ele chegar no momento da singularidade computacional, aí realmente eu acho que é hora de se aposentar. Eu já estou morto, né? Então tá beleza. Mas vocês, eu acho que é a hora boa de se aposentar. Assim. E tem um comitê de ética para inteligência artificial, né? Quem aqui assiste Black Mirror? Quem não assiste Black Mirror deve assistir, tá? Tem um episódio em que eles clonam o cérebro de uma... Eu não vou contar o final, né? Mas eles clonam o cérebro de uma mulher e eles colocam esse cérebro em um sistema computacional para ele controlar a casa. Então liga a geladeira, desliga a geladeira, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, e a mulher, obviamente, quando ela descobre que ela foi clonada, ela está lá dentro da maquininha, ela não quer, ela entra em desespero. E o que o cara faz? O cara deixa ela lá por um período de tempo até que ela se acostume com a situação e acabe aceitando. Então, é como se você clonasse a sua inteligência dentro de uma máquina e aí pudesse fazer qualquer coisa com ela. Já tem gente pensando nisso, né? É crueldade. Né? Crueldade, enfim, minha opinião. Então já tem gente pensando em ética para esse tipo de coisa. Ética para tratamento de inteligência artificial, ética para tratamento de robô. Eu tenho o Google Home, né? E eu juro, eu não gosto de pedir, eu sempre peço please para ele. Não precisa, você pede. Hey Google, play blá, 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 on my Chromecast. Ele toca, mas eu sempre digo please. E eu ensino minhas filhas a falar please para ele também. Porque eu não me sinto bem mandando assim. Eu gosto de pedir por favor, não gosto de mandar. Eu gosto de pedir por favor, até para a máquina mesmo, né? Todo mundo falou, né? Cara, você botou uma filial do Skynet em casa? Não, cara, fica tranquilo. Realmente, o Google sabe tudo que eu falo, né? Mas eu não tenho preocupação com isso. E como eu disse, está muito longe da gente se preocupar com isso ainda. Tá? Assim, cara, como é mais um negócio para eu brincar... Ó, meu passador morreu. Revolta das máquinas. Como eu uso mais para brincar... Aí eu integro ele com o meu Chromecast, com essa câmera da... Não, acho que foi o meu PC que travou. Meu PC travou. Acho que a Skynet escutou que eu falei que estava longe. Estou desconectado da internet. Não, morreu a máquina completamente. Vou tentar passar para o próximo slide. Mas era só o que me faltava.
Beleza. Voltou. Consegui cancelar a Skynet. Então o sentimento que deu pra gente é que a gente aprendeu uma maneira de não fazer as coisas ainda e aprendeu uma tecnologia, que é o aprendizado profundo, que é extremamente válida para resolver outros problemas que a gente tem na Senior, né? E qual é a arquitetura da Sara hoje? Vou falar um pouquinho de... Assim, o modelo de árvore, ele é trabalhoso? É. Ele é cansativo? É. Mas ele funciona bem quando você constrói ele direito. E a gente fez outras coisas para implementar ele um pouquinho, né? Então, essa é a Sara. Pergunta e resposta, como todos os outros modelos. Tem uma parte em Angular, uma parte em Node. Essa tecnologia de programação não é relevante aqui. Mas quando ele cai no Node, ele define se ele vai para o serviço de chatbot da IBM ou se ele vai para uma API de serviços da Senior. Como assim? Eu quero saber quando eu vou tirar as minhas próximas férias. Ele sabe que sou eu porque eu estou logado. Aí, as minhas próximas férias, ele vem para a API de serviços da Senior. Ele vai no sistema interno da Senior, faz uma consulta via API REST, traz o resultado e exibe na tela para mim. Ah, eu quero saber outra coisa. Eu quero saber qual é a política da Senior para licença paternidade. Aí ele vem aqui para cima. Tá? Ele vem aqui para cima e ele me traz uma resposta. Quando é que ele cai no Discovery Service e quando é que ele cai no Natural Language Understanding Service? O que é o Natural Language Understanding Service? Se a gente pensar em uma frase, é muito fácil você identificar verbo, identificar substantivo, identificar artigo, identificar preposição, porque é uma lista. Agora, como é que se identifica nome? Cristiano, beleza. Leonardo, beleza, mas existem pessoas com nomes um pouco mais exóticos, né? Então, o que acaba acontecendo? O motor de reconhecimento não sabe que aquilo é um nome. Então, o que a gente teve que fazer? Como a gente precisava, eu disse isso no começo, né? Eu quero agendar as férias do... Sei lá, vou chutar um nome aqui. Eu tinha um aluno que se chamava... Como é o nome do mágico lá do Senhor dos Anéis? Gandalf, não, é o outro, Saruman. O nome dele era Samarone. E cara, eu nunca lembrava. Ele estava bem na época do Senhor dos Anéis. Eu falava, ô Saruman, vem cá. Eu chamava ele de Saruman, porque é mais fácil que Samarone. E cara, Samarone ele jamais ia entender. Então o que a gente fez? A gente usou o Natural Language Understanding do Watson para treinar ele para reconhecer nomes em frases. Então a gente criou aproximadamente 1.500 sentenças com nomes diversos e jogou para o Watson para ele aprender no machine learning dele. Provavelmente uma deep learning também. E o resultado é bem bacana. A gente consegue colocar uns nomes bem exóticos na frase. Ah, mas o nome é só a letra maiúscula. Eu não posso garantir que o usuário vai digitar a primeira letra do nome dele com letra maiúscula. Isso não tem como eu garantir. Então a gente teve esse treinamento funcionou bem. Ele consegue reconhecer os nomes bem exóticos hoje em dia nas frases. Quando é que a gente usa o Discovery Service? O que é o Discovery Service? Às vezes, o cliente tem 30, 40, 50, 90 páginas de conhecimento que você tem que treinar no chatbot. E aí, para você colocar isso em árvore de diálogo, é bem difícil. Então, o que a gente pensou? A gente fornece para o cliente uma árvore de diálogo básica e a gente permite que ele faça upload de PDF e aí esse Discovery Service, ele busca por perguntas que ele não encontrou aqui, aqui e aqui. Opa! Aqui em cima. Então, não achou na API de serviços, não achou no Conversation, não achou no Natural Language Understanding, ele vai para o Discovery. E aí ele vai nos PDFs e traz o resultado através de uma busca indexada. O resultado não é tão bom quanto o das outras respostas, mas é alguma coisa. Então, por exemplo, o cara vai perguntar... a gente tem isso na Porto Seguro. O cara vai perguntar sobre... A Porto Seguro ela tem um programa de incentivo a cinema. Então, eu quero saber qual é a programação dos filmes, né? O que o usuário deles faz? Toda semana ele sobe um PDF com a programação dos filmes e aí isso a gente busca lá e a Sara fala, olha, eu encontrei esses resultados que podem te ajudar. E ela lista os PDFs e um preview do texto que está lá dentro. Então, ajuda bastante o usuário. Alguém queria fazer uma pergunta? Não? Então, atende às nossas necessidades. Evolução contínua, perguntas e respostas por voz. Resposta ainda a gente está prototipando, porque a gente não achou uma voz bacana ainda. A Sara, hoje,
ela, além de a gente conseguir implantar ela em vários clientes, ela está ajudando a própria Senior. Tem a parte de documentação técnica, que é assim, a Senior tem N sistemas. Cada sistema tem muita documentação. E aí essa documentação, como é que você busca hoje? Você faz uma busca, um SQL, um banco de dados com uma pesquisa muito antiquada. Então a gente está usando a Sara para fazer pesquisa na nossa documentação técnica. A gente está usando a Sara para abrir chamado na parte da TI. Por exemplo, meu computador não conecta na rede. Você abre um chamado através da Sara. Primeiro você pergunta lá qual é o procedimento. Se você não resolver, você consegue abrir um chamado através da Sara. Então, assim, são diversas oportunidades que a gente conseguiu mapear de usar a Sara, tanto fora da Senior, em cliente, quanto dentro da Senior, para facilitar o nosso trabalho. O trabalho da equipe de TI, né? Está rodando na Porto Seguro roda até hoje ele. E a gente tem aproximadamente 20 implantações agendadas. E assim, a VEG, a Elevo, a Dami já vieram conversar com a gente a respeito de criação de chatbots, porque eles querem criar chatbots e eles não sabem como. Então, como os três são parceiros sênior, a gente pode até vender, mas antes disso a gente faz um que ele chama de workshop. Então a gente mostra como é que a gente constrói bot para eles, para que eles decidam se eles querem eles mesmos fazerem ou se eles querem que a gente faça para eles, né? Então a Senior está com bastante tecnologia nessa área e bastante know-how. E vamos torcer para funcionar, né? Vou mostrar. Eu não posso mostrar a última versão para vocês, mas eu estou mostrando uma versão de demonstração que a gente tem em cliente, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que funciona a Sara. Eu vou utilizar reconhecimento de voz, né, se os deuses das demonstrações me ajudarem, e vou mostrar como é que ele funciona. Fala. Isso. Sim. Cadastrando por voz? Assim, nativamente não, mas a gente conseguiria fazer isso, tá? Conseguiria criar um cadastro que realmente facilitaria, né? Eu vou ler pergunta e resposta e aí eu coloco lá. Mas a questão toda é que assim, como é que é teu nome? Vitor. A questão toda é que assim, a árvore de diálogos ela tem que ter uma lógica. E você consegue hoje fazer cadastro de novas perguntas e respostas mandando um upload de um Excel da vida, se você quiser. Qual é o problema? A gente tem que posicionar essas perguntas e respostas dentro da árvore. E aí esse trabalho realmente é bem complicado de fazer via API, não dá. Você tem que fazer via mão para saber onde é que a pergunta cai. Mas assim, nada impede que a gente criasse uma interface gráfica para você falar e ela aprender o que você está falando como uma pergunta e resposta. Mas assim, nativamente isso não existe. Você teria que fazer tudo no braço e programar tudo. Tá? Vamos ver se eu consigo testar o brinquedinho. Não foi para vocês, né? Tá. Essa é a Sara. Eu vou ter que olhar para lá porque na minha tela não tá, ela não está aparecendo. Sara. Boa tarde, Sara. Qual é o meu saldo de férias? Qual é o meu saldo de férias? Como estão as metas da minha equipe? Como estão as metas da minha equipe? Estou com fome. Quem está na minha equipe? E aí segue. Deixa eu voltar para a apresentação.
Então, pessoal, essa é a apresentação. E eu abro aqui para vocês, se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser saber mais alguma coisa a respeito de como a gente trabalha lá na pesquisa, como é que é o processo de prototipação, como é que é o processo de pesquisa propriamente dito. Então eu abro aqui para perguntas. A gente brinca dizendo que a Sara ela é bem promíscua em relação à linguagem de programação, né? Então no front-end a gente usa JavaScript, no back-end a gente usa Java e Python. Mas assim, as implementações, por exemplo, da IBM, você pode fazer qualquer coisa. Se você quiser usar Java, se você quiser usar Ruby, se você quiser usar C#, eles têm API para muita coisa. Então você pode usar qualquer uma. A gente usou no front-end JavaScript porque Node é uma coisa que, no caso como foi eu que implementei, é um troço que eu estava bem acostumado. E aí eu não queria ter mais uma curva de aprendizagem. Então eu acabei usando JavaScript com Node mesmo. Qual é o assunto especificamente? Se você... Rede neural. Eu vou te recomendar um livro, cara, que, assim, vou falar aqui, eu achei ele em PDF, mas eu comprei, cara, é tão bom que era o livro. Tá? Chama Build Your Own Neural Network. O autor, se não me engano, é Tariq Rashid. Mas vai pelo título, cara, o autor eu devo estar errando. Build Your Own Neural Network. Fantástico, assim, ele mostra passo a passo. Primeiro você faz no papel os cálculos da rede neural, e aí depois você implementa em Python uma rede neural bem simplesinha, assim, e aí você vai vendo na prática como é que funciona a retropropagation, né? Hoje em dia você vai usar Deep Learning, você não vai usar uma rede neural normal, mas assim, eu duvido que alguém consiga utilizar bem Deep Learning sem ter trabalhado com rede neural ou ter visto pelo menos rede neural na prática. E aí sobre Deep Learning, cara, a melhor fonte, na minha opinião, é o site do TensorFlow, que é o motor da Google. Cara, tem um monte de tutoriais lá, tem um monte de coisa. E tem o meu GitHub, tem alguns exemplos. Eu vou botar aqui na tela para vocês, só um minuto. Aqui, ó. Cara de mal, né? Meu Deus do céu. Até me dá. O que tem aqui? Tem alguns exercícios, né, que eu largo para meus alunos. Eu tenho um exercício de programação bem legal aqui. Mas, enfim, exemplos que são interessantes para vocês. Esse aqui é bem legal. Eu fiz não sei se vocês já ouviram falar no Udacity. É um serviço da Google desses de aprendizado à distância e tal. É tipo o Coursera. Não é da Google, na verdade, é em parceria com a Google. Isso. Esse Udacity eu fiz um nano degree em Deep Learning. E aí eu postei aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo ele usa uma tecnologia. Ele usa uma plataforma do Python que chama Jupyter Notebook. É uma maneira bem bacana de você programar e comentar o código e tal. Então isso aqui é bem legal para quem quiser aprender com rede neural, aprender a mexer, tá? Obviamente você vem aqui, né, no github.com/franco. E aí esse aqui, ó. Esse aqui é um primeiro exemplo que eu fiz com TensorFlow. É uma rede neural que não é profunda, é uma rede neural normal. E é bem legal, assim, você tenta prever os sobreviventes do Titanic. Então ela te dá a lista de passageiros do Titanic. E aí você pega 60% desses dados, você treina a tua rede neural e vai testando em 20% que sobrou. Aí você vai ajustando a tua rede neural. E aí no final você testa nos 20% que sobraram. Aí a acurácia, assim, você mexer nada. Uma camada só na tua rede neural, a acurácia é de aproximadamente 85%. Isso é impressionante, né? Cara, você não faz nada. Ctrl+C, Ctrl+V do meu código, um código de 100 e cacaradas de linha, e você sai executando o TensorFlow e a rede neural funciona. Então, assim, dá uma olhada nesses dois aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Eles são bem interessantes, tá? E o site do TensorFlow, que eu já falei, é bem legal também. E assim, pessoal, existe uma complexidade em você trabalhar com, por exemplo, fazer o chatbot. Isso sim, foi um trabalho de 4 meses. Eu fiquei 4 meses, 8 horas por dia trabalhando em cima. Mas para você aprender a utilizar e daí ver se efetivamente é uma técnica que vai servir para te ajudar com algum problema, isso eu acho que é bem bacana para a área de automação,
Aí, cara, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de programação consegue entender. O código-fonte desses dois exemplos, do TensorFlow e do First Neural Network, ele é bem simples mesmo. Tá? E, assim, na pior das hipóteses, né, tenho meu e-mail aqui, deixa eu largar. Dificuldade de lidar com dois monitores assim, que é um troço monstruoso. O meu e-mail tá ali, se alguém... Não encerrei as perguntas ainda, tá? É só se alguém tiver alguma dúvida, quiser uma indicação de livro, alguma coisa, tiver dúvida no código-fonte que você achou lá no meu GitHub, pode mandar e-mail para ali e, dependendo do nível de trabalho que eu tô lá, em até 48 horas eu dou uma resposta. Tá? Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta também é só fazer. Maravilha, então. Pessoal, assim, um último recado, né? A gente está numa vibe muito forte lá dentro da Senior de IoT. Vocês tiveram a palestra de manhã, e de inteligência artificial, né? E são duas áreas que você não precisa ser formado em ciência da computação ou conhecer ciência da computação para atuar. E hoje em dia na Senior a gente está buscando um perfil de profissional um pouco diferente, um pouco diversificado. Pra vocês terem noção, faz uns 2 meses a gente estava querendo contratar um estatístico. A gente precisava de um estatístico porque a gente precisa de um cara para ciência de dados. E a gente não conseguiu. A gente tentou trazer um doutorando lá de São Paulo, que é um cara com doutorado, ia terminar o doutorado no final do ano, a gente não conseguiu. E agora, a gente está numa vibe muito forte de IoT, e só tem uma pessoa que manja disso. E se essa pessoa sair, a gente fica completamente órfão. Então a gente está buscando diversificar o perfil do pesquisador. Ah, mas não tem que ter mestrado, formação? Não. Vocês terem uma ideia, nós tínhamos 7 pesquisadores. Dos 7 pesquisadores, 3 estavam fazendo graduação ainda. E estavam trabalhando lá na pesquisa sem problema. Isso não é uma dificuldade no nosso caso. A questão toda, obviamente, tem que passar pelo processo seletivo e mostrar que tem vontade, né? Então a dica é, a gente vai abrir vaga para pesquisador nos próximos meses. Assim, eu acho que a aprovação deve sair até outubro, e a partir de outubro a gente deve estar divulgando esse tipo de coisa. Então se alguém tiver interesse, é bem legal trabalhar lá, tá? A gente ganha os brinquedinhos bacanas, Raspberry Pi, Arduino, quem ganha todas essas coisas lá é a gente. A gente ganhou um hardware que veio de uma startup europeia que chama POSIX, para posicionamento global, custou 600 €, bem legal, funciona bem pra caramba, e a gente está brincando com isso. A gente tem um monte daqueles óculos Rift, a gente faz palestra, é muito legal trabalhar lá. Então, assim, fica a dica para vocês, quem tiver interesse, quem achar que é uma oportunidade bacana, pode entrar no site da Senior e se candidatar para a vaga. Tá? E aí vai passar por um processo seletivo, e se for aprovado, vai entrar lá e vai trabalhar com a gente. Beleza? Então, pessoal, de minha parte era isso. Podem me acionar via e-mail, sem problema. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e obrigado pela oportunidade ali para participar desse evento.